Reclamar é uma terapia. É colocar tudo pra fora, todo sentimento negativo, joga tudo pro universo, meu povo. Mas não adianta só reclamar, tem que dar paulada. Pauladers, esse é o episódio de número 90. Mentira! Senhor, tenha piedade de mim. E a paulada só podia ser nos anos 90, não é mesmo? Assim, muito criativa ela. Não me pergunta por que no episódio 80 não foi nos anos 80, o 70 não foi nos 70, mas é que o 90 eu quis fazer nos anos 90, tá? Aham, Cláudia, senta lá. E a minha convidadíssima de hoje é essa canceriana, nascida nos anos 90, claro. Ela que é atriz, roteirista, acabou de ter um conto publicado, chiquérrima. Ela que é integrante do Teatro Oficina e teve a honra de ser dirigida pelo Zé Celso, nada menos, bafônica, gente. Ela atua no longa Regra 34, que ganhou o Leopardo de Ouro, que é o prêmio máximo do Festival de Locarno. Sem nem o que dizer sobre. Também atuou no filme A Vilã das 9. Ela já participou de sketch maravilhosa do Porta dos Fundos, da série Pico da Neblina. O que essa mona não fez? Ela que é metade da vida de Tina. Ai, gente, no caso, o rosto da Tina, o corpo de Tina. Isabela Mariotto. Olá, bem-vinda. Tô muito feliz de estar aqui. Ai, obrigada gente, pelo convite. Eu que tô muito, assim, eu amei. Te olhando, assim, confesso, né? Tipo, até te falei, é muito difícil dissociar. Você deve ouvir isso em todo lugar. Você falou que até você se confunde. Sim. É muito estranho, realmente, assim. Mas eu vou me concentrar pra não te chamar de Tina, louca. Não tem problema. Se acabar saindo, não tem problema nenhum. Porque a gente já se sente amiga da Tina, né? Sim. Tipo assim, gera uma... Você vai cagar no banheiro vendo, né, o vídeo. Ô, louco, meu! Mas assim, Isa, pra gente entrar no nosso tema de paulada nos anos 90, eu nasci em 83, eu fui criança e adolescente, assim, tudo nessa mesma década. Você foi criança, né, que você nasceu em 92. Mas eu queria saber, assim, como que foi nos anos 90 pra você? Então eu já queria começar com uma pergunta bem babado. Na sua família, o programa de domingo que ficava ligado na televisão era o Domingão do Faustão ou o Domingo Legal do Gugu? Olha, é uma pergunta boa, porque eu acho que circulava entre as duas coisas. Eu já vi muito Gugu, mas eu acho que preferencialmente rolava mais o Faustão. Você está no arquivo confidencial! E você? Pra mim é a mesma coisa também, porque quando a gente fez essa pergunta, eu falei, cara, mas eu assisti os dois. E eu tenho uma coisa que eu criei, até depois de adulta, que assim, eu ouvia a voz do Faustão, sei lá, se eu tava na casa dos meus pais, ou na casa de alguém, em algum lugar que tava a voz do Faustão, me dava uma angústia, aquela coisa assim, uma rebordosa de domingo. Aham. Aí amanhã, tipo assim, me dava meio que uma bad. Mas isso pra mim rolava mais com o Fantástico. Porque, É que o Fantástico eu gostava. Mas é porque era domingo à noite, assim, mais. né? O Faustão ainda tinha um tempo, né? Era o domingo à tarde, ainda não era o fim, né? Do começo da semana. Mas eu gostava muito, assim, de assistir. Tipo, isso me formou demais, assim. O Gugu também. Eu via muito SBT também. Eu também. Mas por conta do conteúdo mais infantil, né? Nos anos 90, eu via muito os dois canais. Mas assim, gente... O que era esse Domingo Legal? Não sei. Eu fico muito passada que assim, tinha lá a família toda. O seu pai, a sua mãe, os irmãos, todo mundo assistindo, tipo, banheira do Gugu. Vendo, assim, Era muito peitos de foda fora isso. E uma pegação louca. Tipo, o Gugu pegava na teta das mulheres pra saber se tinha silicone, cara. Isso aconteceu. É verdade. Na TV aberta, em pleno domingo à tarde. Ninguém sabe onde pula, ninguém sabe pra onde olha. Isso realmente é muito louco pensar que isso passava, né, na Isso TV, aconteceu. nesse horário, né? Tipo, não tinha Porque- nenhum adulto ali sensato pra falar assim, gente, isso é inapropriado. Todo mundo achava normal, era, Isso é tipo, muito legal. louco. Eu até queria comentar que eu comecei a assistir semana passada uma novela de 92 chamada O Dono do Mundo. Você assistiu? Nossa, o Dono do Mundo? Não me lembro tanto, assim. Era com Antônio Fagundes, ele é um grande cirurgião plástico, muito renomado, muito rico, ele tem uma clínica, e ele tem um funcionário do TI que tá noivo, e ele vai se casar com essa noiva no dia seguinte. Nossa, do TI? Tinha TI 92? Assim, é uma... Eu tô fazendo uma analogia com agora, mas é o cara ali da informática, né, enfim. E aí a premissa, assim, logo no primeiro capítulo, ele conhece a noiva do cara, que ele vai se casar no dia seguinte, descobre que ela é virgem. E aí a premissa dele eu vou comer essa mulher antes que o noivo coma. Coisa
seu jeito de paquerar? Perseguir as pessoas? Gente. E a mulher é a Malu Mader. Gente. E eu fiquei assim, a premissa já é chocante, né? Isso ser uma premissa De uma novela. novela que passa, assim, que a família inteira tá assistindo. Mas o que me chamou mais a atenção é a abertura. Porque, não sei se você lembra do Grande Ditador, do Chaplin, que é ele brincando com o globo terrestre. Sim. Só que dentro do globo, eles colocaram um monte de mulher pelada. Tá errado. Tá muito errado isso. Então, tipo, é o Chaplin olhando, assim, pra teta, pra bunda. Sim. Tipo assim, é um negócio muito espinafrado, assim, muito... Tipo, uma pornografia em pleno horário. A novela, antigamente, a novela das 9 era às 8. Era às 8, né? E o primeiro plano, assim, quando eu dei play, o primeiro plano da novela é um peito. É um peito nu, que aí tá sendo, tipo, objeto de cirurgia ali do Antônio Fagundes, enfim. E a Fernanda Montenegro faz uma cafetina, agenciando um monte de menina pros ministros. Tem uma permissividade louca que não tem mais hoje, né? Que a gente não Até não o vê. beijo gay, nossa, o beijo gay é uma grande questão. Tudo bem que naquela época o beijo gay nem existia, nem a possibilidade. Era uma coisa em outro lugar, mas assim, essa... É verdade. A coisa da sexualidade, da sensualidade, da objetificação da mulher, acho que muito óbvia, né? De tudo isso. Porque tudo isso é o corpo feminino lá sendo exposto e colocado... Mas ninguém questionava, é isso. Tipo, minha mãe via o marido dela lá vendo aquilo e achando que tá tudo certo com as filhas no sofá. E tipo, não era só a minha família assim, era todas. Todas. Vai tristeza detectadas, Paula. Ninguém questionava. Tipo, eles não ficavam de pau duro? Eu duvido. Né? Provavelmente Só que, gente, sim. imagina seu pai de pau duro no sofá. Porra, tem algumas coisas que me deixam fora das condições normais de atuação, meu irmão. Tipo, não sei, pra mim, assim, parar pra pensar e analisar com a minha cabeça de hoje, isso, assim, é muito surreal. É muito surreal mesmo. Mas isso que você falou do beijo gay me fez pensar agora, porque também talvez a gente hoje em dia exija e reivindique coisas que no passado não podiam ser reivindicadas, né? Mas também, sei lá, um corpo nu de uma mulher já não pode mais aparecer porque entende? É um movimento meio contraditório que eu tô falando, né? Sim, eu acho totalmente contraditório. É. Porque aí, assim, a gente permite umas coisas hoje, outras não. Isso, Apesar de que, realmente, um corpo nu de uma mulher nessas condições, ele vai servir pra objetificar, exatamente, realmente. né? Não é... Mas, enfim, é muito, muito doido, né? Calma, que piora. Mas a gente, assim, sei lá, me veio muito agora, tipo, os jovens conservadores que tá rolando agora na internet, que assim, eu tô conseguindo compreender da onde que vem tanta inteligência desses jovens. Você tá pesquisando isso, assim? Não. Observando, assim, vendo que tá um movimento real, assim, no TikTok. Sim. Os jovens defendendo, tipo assim, casando cedo pra constituir família. Qual é o nome disso? Eu tenho das meninas, mulheres que... Das tradicionais, lá, as Threadwives. Threadwives, é isso, tá. Mas tem todo um movimento, tipo, os jovens conservadores mesmo, assim. Eles se chamam de jovens conservadores, tipo, defendendo os valores e a moral das famílias. Então, assim, a gente tá fudido. Eu fiz um vídeo no TikTok questionando isso, assim, o hate vem forte. Com os comentários que eu falo assim, eu não entendi nem o que essa pessoa escreveu, porque ela não faz sentido. Mas aí quando vem um hate assim, né, tudo bem, porque também você não se importa muito com a opinião dessas pessoas, né? Enfim, fico imaginando que é legal, tipo, nesse eu dou sentido. risada, né? Eu falo Sim. assim, gente, que eu vou fazer um vídeo só respondendo ele, porque assim, que eu chamo ele de burro no vídeo, porque eu não consigo chamar de outra coisa, realmente, assim, pra mim é uma coisa... Cara, vamos estudar um pouco mais e compreender, porque aí... Então, porque, por exemplo, o que eu tava querendo dizer, não sei se você entendeu o que eu queria dizer, sei lá, se ficou confuso, mas é porque às vezes a gente, nesse discurso da gente fala, nossa, olha o que podia naquela época, ainda bem que hoje em dia já não fazemos mais assim, é o mesmo discurso que talvez essas pessoas endossem, né? Então, o que é moralismo, o que não é, né? É uma coisa que eu fico refletindo bastante, assim. tipo, pra eles seria melhor voltar ao que era, tipo, ter a banheira do Gugu, mas não ter o beijo gay? Exato, então. Eu acho que pra eles é tipo nada. Nada. Não pode a banheira do Gugu, não pode o beijo pelada, gay. não pode, É tipo assim, as pessoas namorando de mãos dadas e abracinho. Aham. Eu acho que é mais pra esse grau. Sim. Sexo só depois do casamento. Sim. Homossexuais? Uma questão. Claro. Então, assim, eu acho que, tipo assim, me dá meio desespero, porque a gente lutou por tanta coisa e aí agora a gente tá
Retrocedendo, Tipo assim. Calma, por favor! Tá retrocedendo de uma forma muito drástica, muito bizarra. Essa semana passada, né, a questão do aborto também foi de lascar. Nos ajudem! Então, e aí? Nossa, imagina. Jovens... Porque na minha época os jovens eram progressistas. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. A gente lutava por mais direitos, por mais liberdade, corpo, assim. por coisas que, assim, fizeram a gente avançar e chegar onde a gente tá hoje. Sim. E aí essa toada de jovens conservadores, pra mim, é uma coisa que não faz nem muito sentido. Porque o jovem, ele é mais transgressor, ele é mais ali, mas assim. me parece até uma transgressão nesse sentido, né? Tá muita liberdade. Não, mas é uma radicalidade no conservadorismo, né? Assim, os incels também, fico pensando, né? Tipo, vai por é a outra ponta da ferradura, sei lá. Transgrediu demais pra um lado, agora precisa transgredir do outro pra ter um balanço ali, Sei um lá. equilíbrio das... Nossa, não sei que mundo, né? Deu errado. Ai, gente, mas assim, e tipo, lembrando de tudo isso que tinha na televisão, gente, o Faustão, que a gente falou do Gugu, o Faustão também tinha o sushi erótico. É verdade, Então verdade. tinha muito, tipo assim, pra onde você fosse, você tinha. Tinha o ET Bilu. ET Bilu, mas o ET Bilu... O ET Bilu era do Gugu. Não, o ET Bilu é outro. O ET Bilu é o que foi... Era aquela notícia fake que os caras... Esse era o ET Rodolfo. O ET Rodolfo. Não. O ET Bilu era tipo uma grávida de Taubaté mais recente. Que eu amo o ET Bilu. Gente, a lista de coisas absurdas é muito mas gigante. Mas ET Rodolfo era... O ET Rodolfo era... O que era? Eu não sei nem dizer, não quero nem falar sobre. Era uma dupla lá meio Pânico, porque o Pânico acho que foi mais anos 2000, mas assim, era essa coisa meio baixaria, tipo, eles entrevistavam as pessoas, enfiavam o microfone. Era um microfone grande, e ele tinha um microfone fálico, grande, né? super fálico, enfiava na boca, tipo assim, e tinham movimentos, tipo assim... Nossa, eu tinha esquecido totalmente disso. Era o grandão e o baixinho, gente, era muito bizarro. Tipo, o Gugu noticiou o falso PCC lá, o cara que não era do PCC, dando notícia do PCC. Gente. Tipo, compromisso com nada, e falando de verdade. E notícia falsa, qual que era aquela... Foi no Fantástico, acho que eles dissecaram um ET. Você lembra disso? Que era o ET de Varginha, não era? Eu acho que talvez. Mas que era um corpo que foi dissecado, tipo... E era realmente mostrando a anatomia de um extraterrestre. Tipo, aquilo foi dado como um fato, assim. Eu a garanto! Espero que não seja no Fantástico, né? O Fantástico ainda tem um pouco de credibilidade. Tem. Mas eu acho que foi em algum programa da Globo, é isso que eu lembro. Não foi no SBT. Não sei. Deve ter sido no Domingão, mas tem cara de Domingo Legal? É, pode ser. Acho que tem bem cara do programa do Gugu isso, gente. Nossa, a gente viveu umas coisas muito absurdas. Eu fico muito triste, cara, desaberto, Fiquei lembrando também do... Que aí também eu achava super legal, Mamonas. Saudades, chorei. Né? Não, então eu era muito pequena, mas eu lembro da imagem, da notícia, assim, né? Mas eu escutava e também ali tinha um lugar de... Assim, letras muito... Homofóbicas, erradas. Machistíssimas. Mas a gente tava lá enquanto... Bom, eu era criança dançando, enfim, Cara, eu dancei na boquinha da garrafa na festa junina na minha escola de micro shorts e top. Exato, e a então, gente assim, tá um monte agora? de pré-adolescente rebolando até o chão pra um monte de adulto assistir. Assim... isso é muito... um pouco... É muito descabido mesmo. Né? E ao mesmo tempo que tinha isso e a família aceitava isso, tipo assim, nossa, não pode beijar na boca, não pode namorar, não... Então, assim, a vida real de explorar a sexualidade era muito proibida, assim. Era muito, tipo, nossa, minha filha tá transando, ai, meu Deus. E, beijou no primeiro encontro, não pode beijar assim, não pode transar de cara, biscate. Biscate era uma palavra recorrente no vocabulário. É verdade, piranha. Tudo piranha, biscate, vaca, essa vaca. Tipo assim, era muito. Então, assim, você tinha uma liberdade ali, uma objetificação mesmo, porque eu não consigo achar outra palavra pra descrever o que era isso do corpo feminino. Mas, na realidade, a gente tinha que ser, assim, bela, recatada e do lar. Eu acho que talvez o que... Eu tô pensando aqui junto, assim, mas a liberdade que existia ali, a dita liberdade, entre aspas, era uma liberdade pros homens, né? E a gente, acho que conquistou ao longo desses 20 anos de lá pra cá. 20?
Não, mais. 30. A sua idade, 30. gata. A gente foi conquistando a nossa forma também, né? De se colocar nesses espaços, né? E não depender do olhar masculino para dirigir um programa, para então. determinar o que era interessante ou não, né? De ser mostrado, né? E se a gente quiser ficar de biquíni, se a gente quiser ficar nua, dançando na boquinha da garrafa, né? Problema nenhum, mas... Mas talvez não aos 12 anos de Claro. idade, né? Da apresentação da escola. Claro, mas, claro. eu acho que esse é um bom debate, assim, também. Porque é isso, não somos a favor desse conservadorismo, nem dessa objetificação, mas pela liberdade... Da gente ser o que a gente quiser ser, né? E da decisão. Porque também, dentro do feminismo, existe muito debate de tipo assim... essas minas que ficam aí dançando, que ficam expondo o corpo, não sei o que. Mas, cara... O feminismo defende exatamente a gente poder decidir o que a gente quer fazer. Porque Então, aí também vai para um moralismo dentro do feminismo que me irrita muito, assim, às vezes, né? Eu acho que, né, cada uma tem que saber de si, né? Exato, porque senão aí vira uma contradição meio bizarra, né? Tá certíssimo. Mas eu acho que o ponto das crianças é um ponto que tem que ser protegido mesmo, né? Tipo, Eu também acho. Porque eu não sabia nada, assim. A gente não tem noção do que tá acontecendo, do que aquilo significa. E aí você tá fazendo, e aquilo é legal, não sei o que é isso. Tá na televisão, tá em todo lugar, estamos aqui todo mundo fazendo, mas... É uma questão onde coloca aquilo e a vulnerabilidade dessas meninas ali, assim, num contexto de que, sei lá, né? Sim. Homens, parece que você quase dá uma liberdade pro cara fazer o que ele quer, num pensamento errado disso. Do que eu acho que tinha na época. Até porque até hoje a gente tem um questionamento, tipo assim, foi assediada, mas tava com essa roupa? Sim. Naquela época ainda. Imagina. Isso era muito, tipo assim. Muito permissivo. Muito. Tipo, gente, imagina, passar a mão na sua bunda era qualquer lugar que você fosse. Eu lembro na escola, isso era uma coisa muito comum. Mas acho que talvez seja até hoje, né? Acho que na minha bolha, bem menos. Mas eu até contei fiz um paulada no assédio. Que eu fui assediada numa balada em BH. Fui numa balada hétero. Agora, recentemente, em setembro. E fui assediada por 2 caras. Um ficou me stalkeando e o outro meio que veio, tipo, me pegou, me abraçou, tentou me agarrar, assim. Foi muito pesado. Claro. E aí, é isso. Falei, cara, achei que isso não acontecesse mais num grau, assim. Tipo, porque outro cara que foi me stalkeando, eu falava, cara... Me deixa em paz, tipo, não fica perto de mim. Sabe, eu ficava aqui assim? Não encostava em mim, mas tava aqui? Sei. Tipo, no cangote, meio se aproximando, assim. Sei. Então, assim, eu não podia relaxar. Tem que ficar o tempo inteiro atenta. O que tá acontecendo? Nossa, que merda. Então, eu achava que não tava, mas na minha bolha não tá. Não, é justamente, né? Porque a gente tá... circula em certos lugares muito específicos, né? Em que essa discussão... Saia da sua bolha, eu não quero sair. Mas assim, Isa, mudando um pouco de assunto pros anos 90, eu queria... Quem era você, assim, nos anos 90? Você tinha uma estética? Você usava Pacalolo ou Lilica Ripilica? Pacalolo. Eu era Pacalolo. Eu usava um pouco os dois, mas Pacalolo era, assim... Eu gostava muito. Coração. Sim, Pacalolo. Eu gostava muito... Eu acho que eu não cheguei a ter... acho que não tinha pra criança, eu tinha. Mas eu lembro muito da minha mãe usando Keds. Nossa, Keds. tipo, teve a moda do Keds. Mas quer dizer, é anterior a anos 90, não? Não, quer dizer, eu acho que era... Tinha aquele Keds, que era tipo aquele Vans tradicionalzão sem nada, né? O lisinho, com a solinha branca. Branquinho, E tinha aquele Keds, que eu acho que era Keds também, do salto branco. Sim, não é Reebok esse? Não, o Reebok tinha o cano alto. Que tinha um velcro também, né? De velcro, o classicão nos 90. Esse era legal, esse até hoje é legal. Mas era um que ele tinha um salto, assim, um salto grosso. Tipo, era um tênis de salto que tinha um bico branco. Gente, uma coisa horrorosa. Mas não era esse, assim, não. a moda era esse tênis. E aí, precisava ter esse tênis, essa coisa. É muito medonha. Não lembro desse. Acho que você era muito jovem. Talvez. E você usava o quê? Eu tive 2 fases nos anos 90, assim. Eu vivi uma transformação. Então, assim, até os meus 14, 15 anos, eu era a patricinha que minha mãe queria. Boa aluna, bem certinha. Assim, certinha numas, porque eu era bem briguenta e causava desde sempre.
Mas aí eu meio assim, né, tive essa adolescência rebelde, forte, e aí meio de me encontrar. E aí eu passei o resto, então assim, sei lá, em 98, a partir de 98, eu era maloqueira do skate. Que legal. Do punk hardcore. E aí, daí foi pra sempre. E eu minha tava vida. lembrando disso também, que nessa época começou a surgir aquelas calças mais baggy, assim, né? Talvez a turma do skate usasse mais, não Com o sei. cinto segurando, que tipo, com a calcinha. No meu caso era calcinha, cueca aparecendo. Usava a calça assim, bem caída, bem baixa. Com a calcinha pra cima. Eu andava de skate, né? Eu andei assim, andava de skate. Que acho legal. É meio muita coisa pra eu falar, porque eu não fazia muita coisa. Eu tentava andar de skate. Tentei um tempo andar. E eu vivi uma época bem maloqueira. Tipo, ia em show de hardcore, entrava em roda de bate-cabeça. Que legal. Era maravilhoso, assim. Isso ainda nos anos 90. Ali 98, 99, Quase na verdade. até eu meio que vim pra São Paulo, assim, né? Até 2002. Que legal. Eu vi. Porque pra mim, o começo dos anos 2000 ainda a gente pode enquadrar nos anos 90, porque, Pode, né? Não é assim, mudou 2000, tudo mudou. Tudo mudou. É meio, a gente ainda tá lá. Tava até pensando em Sex and the City, né? Que começa em 99, né? Ainda tem muita referência dos anos então. 90. Que agora você tem o Sex and the Sampa, né? Maravilhoso, gente. Isso. Ai, tá sendo muito divertido, porque é uma delícia, né? Esse assunto, né? Falar sobre sexo, sobre homem, sobre mulher também, né? Né? Tem o sexo, tem sapatão também no Sex and the City, tem. né? A gente também deu uma atualizada no que era o Sex and the City, né? Tem vários problemas no Sex and the City nesse sentido, né? De coisas que envelheceram mal, de discussões que estão um pouco obsoletas e erradas, assim, diria assim, né? E aí a gente tá falando, né, do que a gente vive hoje, né? Na nossa geração. Então, tá sendo muito gostoso. E aí, eu fiquei revendo, às vezes, pra gente fazer o roteiro. E mesmo na hora de filmar, fico olhando as roupas, pensando nisso. E é muito louco, porque ao mesmo tempo que tem essas questões antigas, que estão meio datadas, tem questões muito atuais, né? Sim. Muito atuais. Parece que as coisas continuam muito parecidas, né? Em termos de relacionamento. Porque eu acho que foi muito sobre, tipo assim, nossa, um programa sobre mulheres, de mulheres sobre mulheres. De mulher pra mulher. E vendo as questões femininas ali, que não tinha muito, né? E sem um moralismo no lugar. Tipo assim, ela vai lá e transa com todo mundo. E assim, eu acho que não era falado isso do ponto de vista da mulher muito, né? Não sei, posso estar completamente enganada. Não sou uma pesquisadora, assim. Mas eu acho que foi uma coisa meio revolucionária na época, né? Eu acho. A Samantha, tipo... o tesão que ela tem, e ela não quer compromisso com ninguém, ela não quer casar, tipo, ela acha um saco o relacionamento, ela só quer dar, tipo, assim, é muito maravilhoso isso. Eu fico pensando, isso tá passando na TV naquela época. Eu acho totalmente disruptivo, assim, eu acho que até do que a gente falou de, enquanto tava tendo a objetificação, também tava tendo lá o contraponto do que essas mulheres querem, do que as mulheres que estavam vivendo naquela época queriam. Uhum. Acho que, assim, foi muito o princípio do que a gente... assim, dessa jornada pra gente estar aqui hoje, nesse outro lugar. E até falando assim, tinham coisas datadas. Sim. Eu acho que assim, ele foi disruptivo e foi ali vanguardista num lugar, mas também tava se vivendo a realidade daquela época. Que graças a Deus a gente avançou hoje. Espero que a gente não retroceda. Exato. Mas até nessa toada, eu quero trazer aqui o nosso quiz. Ai, meu Deus. Porque assim, a gente tem um monte de nostalgia e bizarrice nos anos 90. A gente vai ter 2 quiz, mas é divertido. Tá bom. O primeiro, eu vou dar 2 opções. Vou dar umas opções e a gente tem que escolher uma. Por mais doloroso que seja. Vai ser tipo isso ou isso e a gente tem que escolher uma. Tá bom. Sei lá, se não conhecer, não souber, faz a Glória Pires, tá tudo certo. Mas aí eu falo, não sou capaz de opinar, tá bom. Tudo bem, aí a gente passa. Tá bom. Macarena ou Xibom Bombom? Xibom Bombom. E você? Cara, eu vou ter que ser Macarena, porque Macarena... eu dancei muito mais Macarena do que Xibom Bombom. Eu dancei muito mais Xibom Bombom. Tudo era Macarena na minha vida. Mas Macarena é um grande clássico. Eu acho que Macarena é muito mais conhecida e mais né? Marcou muito mais do que Xibom Bombom. Eu prefiro Xibom Bombom, mas assim, anos 90 pra mim foi mais Macarena. Eu achava a coreografia do Xibom Bombom mais
mais interessante, assim. Com certeza. Porque, quer dizer, eu achava, né? Eu acho que eu não achava nada na época. Mas pensando assim, né? Tem uma Macarena é muito mais quadrado, né? Muito mais regrado ali, os gestos, os tempos, né? A coreografia é sabida por todo mundo, você tem que seguir. Mas eu também sempre achava divertido. Nossa, um monte de gente fazendo a mesma coreografia. Isso é achava aquilo bonito, máximo. isso é legal também, né? Quase Um um coro, passinho meio. é. Mas é um passinho bem, tipo, durinho. Mas até Não é hoje. brasileiro, Mas né? até hoje as duas tocam em festa, né? Sim. Eu escuto às vezes. Não, Menos não em do casa, que naquela. mas, Nossa, todo dia acorda e bota uma Macarena. Pode ser uma boa ideia. Faço uma dancinha. Bom dia. Agora meu dia começou, pode ser gente. bom. Uma boa pra sketch essa. Nossa, muito bom. Pra espantar o baixo astral também, né? Acho que eu vou aderir. É. Vou aderir a essa rotina. Amanhã. Friends ou Malhação? Nossa. Não é o que você mais gosta. Eu acho É o que é quê? pra ser mais, tipo assim, os anos 90 pra você. O que marcou mais os anos 90? Malhação. Pra mim também, Malhação. Vou até colocar. Tem que escolher uma. Eles não deixaram qual. Mas pra mim era o que a gente era nos anos 90. Malhação, assim. Pra mim, Malhação. Gente, o Mocotó, inesquecível, Mocotó. Então, aí que eu vou te contar que essa Malhação, né, eu não assisti. Você era muito jovem. Mas eu sempre escuto Mocotó, né? Mocotó. Claro, Mocotó, né? Enfim, mas sim. Pra mim, marcou muito. Porque Friends era TV a cabo. E eu fui ter TV a cabo mais tarde, eu acho, assim. Então, Eu mesma só vi, tipo, Friends eu só fui ver mesmo muito mais velha. Porque eu via episódios esparsos, assim, né? eu também. Mas Malhação é um negócio que eu acompanhava muito. Mas assim, eu já fui acompanhar mais, já não era... Eu acho que já era 2000, viu? Você era Sinto muito jovem eu era pra muito Malhação. jovem. Você Eu via as coisas de criança. Eu era das Chiquititas, não sei se vai chegar nesse ponto. Sim, mas da época da Mili, da Fernanda Souza, Sim, Chiquititas. super. E Carrossel, do Siri. Carrossel. Luz Clarita, não sei se chegou a ver Não, isso. Luz Isso já foi Clarita. depois. Mas as Chiquititas eu era muito fanática. Até um dia eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, por que eu não posso morar num orfanato? Parecia tão divertido o Pois orfanato. é, olha isso. Que babado. Muito. olha A minha mãe isso. ficou super chateada, né? Porque né, pressupunha... Por que você tá ela não- existindo na minha vida? Seria bom se você não existisse. Mas ela te explicou, tipo, o que Não, era? claro, ela ficou chateada, mas deu risada e tal, mas explicou. Mas eu era muito fanática, eu tinha todos os CDs, eu sabia Nossa, as dancinhas, fazia todas as coreografias. Mexe, mexe, mexe com a mão, a dança do joelho. Inesquecível. Era muito bom. Era muito bom. Quer dizer, será? Eu não sei também, né? Gente, eu gostava até a Fada Bela da Angélica, eu assistia. O que é a Fada Bela? Que era um programa da Angélica na Globo, que ela era a Fada Bela. Não eu já era lembro mais disso. velha. Ai, gente, olha só, eu, assim, assumindo meus podres. Porque eu já era mais velha, assim. Eu vou até ver que época que foi a Fada Bela. Chamava Caça Talentos. Seriado de televisão brasileiro, produzido pela TV Globo. Exibido de 16 de setembro de 96. Não era tão velha. Mas era uma coisa que eu poderia ter assistido, então, A 20 de novembro de 98. Eu não sei, eu tinha um problema com a minha mãe, ela não me deixava ver Xuxa, né? E ela só me deixou ver Eliana. E eu fico pensando assim... Porque a Xuxa, a Xuxa era muito pelada. Não sei, mas qual seria... Você acha que tem uma grande diferença, tipo... Eu assistia só a Xuxa, não assistia a Eliana. Eu não sei. Eu acho que isso me faltou um pouco na minha formação, Eu fui no programa... 1992... Você foi? Eu fui no show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? A gente fez uma excursão da minha cidade, que eu sou do interior de São Paulo. Rolou uma excursão, a gente foi pro show da Xuxa. Uma amiga minha ganhou o beijinho na mão que ela dava. Eu tirei uma foto com a Xuxa, a foto saiu no Jornal da Cidade. Que legal! Você tem essa foto? Tenho essa que foto. Legal! Vou ter que resgatar essa foto, não sei se tá comigo ou com a minha mãe. Tipo assim, cara, todo um babado. E eu até contei nas minhas redes, no meu stories, esses dias, que a minha mãe namorou o Senna na adolescência dela. Sério? Eles tiveram um trilili ali numas férias de verão. Porque o primo do Beco, né, do Senna, tinha um rancho no interior. E a prima da minha mãe namorava o primo dele.
E aí ele foi passar umas férias, Tá. minha mãe tava lá com a prima dela, conheceu o Senna e teve um caso, ali, um romance com ele. Eles eram muito adolescentes, então. É, bem jovens. Entendi. Bem jovens. Ali, não sei quantos anos minha mãe tinha, assim. Mas bem jovens, porque ela casou cedo, tipo, me teve com 23. Então, ainda Tá. era adolescente, bem adolescente. Sabe, uns 15, 16 anos devia ter. E aí, quando a gente foi no show da Xuxa, eu lembro que ela falava assim... Eu vou fazer um cartaz, Xuxa, eu e você temos algo em comum. Que ótimo, que ótimo. Tipo, muito bom, né? Muito. Mas rolou isso, fui no show da Xuxa, apanhei das Paquitas. Sério? É, gente, era... Não é que elas batiam em vocês, mas elas vão controlar aquele monte de criança frenética querendo invadir o palco. E elas ficam com aquela bandeira lá, meio cutucando todo mundo pra ficar Sério? quietinha, assim. Que doideira. Isso acontecia, era meio Isso é real. agressivo, assim, não era uma Entendi. coisa assim. A gente é super fofo, vocês são legais. Eu Mas acho aí- que eu também faria a mesma coisa. Mas você saiu traumatizada da experiência e nunca mais assistiu ou não? Não Assisti, foi assim? então? não foi, não era uma coisa assim. Tá. Dava pra entender que era meio pra segurar a comoção. Conter E tinha os muita ânimos. criança, gente. Entendi. Era uma coisa meio surreal. E era um parque de diversões, um negócio pra você descer no escorregador. E aí chegava a Xuxa, imagina. 9 anos de idade, vendo a Xuxa. Tipo, todo mundo queria Tocar, encostar na mulher, Ah. subir na cabeça dela. claro. Não tinha muito como, assim. Acho que se eu fosse uma Paquita adulta, eu ia ser ainda pior. Sim. É, não, imagina esse trabalho Agora, também. amada, vamos pro segundo quiz. Tá, desculpa. Esse é o quiz da bizarrice. Olha a gordinha aqui, você é gordinha? Você é gordinha ou é a gordinha ou a risadinha? Ele chama Aconteceu nos anos 90 ou não, mas poderia ter acontecido. Tá. Então, assim, eu vou ler uma frase e aí a gente vai ter que decidir se ela aconteceu ou não. Tá. Eu não sei a resposta, tá? Porque o roteirista colocou grifado em preto. Tá bom. Aí eu vou grifar Sei. pra gente saber, então eu também não sei. Tá bom. Número 1. Em 1992, o Serginho Groisman resolveu levar no programa livre as torcidas Gaviões da Fiel do Corinthians e Independente do São Paulo. E rolou o maior quebra-pau com mais de 100 pessoas brigando no estúdio. 2 meninos até foram parar no hospital. Nossa, eu nunca ouvi falar A pessoa que escreveu pode ter inventado isso. É. Isso. Tá. E assim, ou o roteirista inventou, ou ele pegou da Não internet, sei. é uma coisa Você verdade. lembra disso? Eu não lembro disso, não tenho memória disso. Não duvido nem um pouco. Mas o Serginho gostaria de levar pessoas... O Serginho Groisman levar a torcida, mas era 92. É, né? Tudo pode ser. Mas, bom, e aí? Você acha que... Acho que não, vou votar Eu também não acho que essa. não. vai. Vamos ver. Tananã. Sim. Verdade! O pior é que era muito específico mesmo, né? Pra ser mentira. Era uma mentira muito rebuscada. É. Mas o roteirista é bom. Número 2. A Sandra de Sá fez propaganda pra monarquia no plebiscito de forma e sistema de governo em 93. Porra, se a outra tava específica, essa tá muito Tá específica. muito específica. Não, essa Será eu que- acho que é verdade. Ele não ia. Você acha que é ele não ia verdade? conseguir Pode ser pensar outra isso. pessoa. Só alterou Sandra de Sá e era outra pessoa. Mas vamos lá, vamos sim, então. Sim, verdade? Verdade! Ai, meu Deus. Sandra de Sá, não faça isso Não, comigo! Gente. Cara, propaganda... Nossa, em 93, alguém falava em monarquia? No plebiscito. Jesus, amado. Acho que há muito tempo. Ai, que Eu tinha doideira. 10 anos pra pensar alguma coisa a respeito também. A próxima. Em 1994, um cara levou uma invenção no programa do Faustão. Era uma churrasqueira elétrica acionada por controle remoto. O Faustão tava achando ótima. Aí ele falou, agora a gente pode ligar a churrasqueira da piscina, não sei o que lá. Quando o tio ligou o negócio, a churrasqueira começou a pegar fogo e os bombeiros tiveram que entrar no palco pra apagar Eu o lembro fogo. disso. Eu lembro disso. Você jura? Não sei. Eu ia falar Peraí. que essa é mentira. Eu tenho a sensação que eu já vi alguma coisa dando errado e pegando fogo no palco de algum programa. A nave da Xuxa já pegou fogo. Não, mas alguma coisa assim, um eletrodoméstico, alguma coisa assim. Mas pode ser que não seja no Faustão. Mas vão ser 3 sims seguidos? Eu não lembro. Ele ia deixar assim? Vamos de mentira essa? Tá bom, vai. Puta que eu... Ele não inventou nada, o roteirista decepcionou, porque essa também é verdade. A gente tem mais duas. Que ótimo. Gente, o roteirista tava com preguiça. Copel, paulada no C.
Carla Perez mostrou uma G Magazine para crianças num programa infantil. Não duvidaria também. Também não duvido. Verdade? Não duvido nem um pouco, verdade. Verdade. Caramba, gente. Mas, tá. Mas a última. Nossa, essa é muito boa. Em 95, a cantora norte-americana Gillette cantou Don't Wanna Short Dick Man no programa da Xuxa. Ah, cantou mesmo. Cantou, então Isso essa eu vi, lembro. é. Pauladers que não entendem inglês, literalmente esse refrão diz: não quero um homem de pau pequeno. Essa eu lembro. Super lembro. Essa é verdade, tudo verdade. Mas Gillette? Não sabia que o nome da gata era eu Gillette. também não lembro disso. Ô, Gillette! Tudo bem, Gillette? Quem sou eu pra julgar, né, gente? Até parece. O que ela faz o dia inteiro? Julga todo mundo. Uma última coisa, assim, pra gente encerrar, que eu queria falar, gente, é a mudança do analógico pro digital. Porque a gente viveu isso. A gente conseguiu transicionar essa vida de tudo analógico. Tirava foto e aí era uma memória. E, tipo, tinha que posar pra foto e o filme. E aí a gente viveu o começo da internet. Eu lembro da aula na escola, fazendo aula de informática. E aprendendo sobre disquete. Eu lembro. Tipo, esperando às 11 da noite pra entrar na internet de escada. Aham. Que os jovens hoje não sabem o que é. E eles pensam que é de escada. Eles pensam isso? Porque o verbo discar, a gente não disca mais. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. É Não verdade. existe, o que é uma discar? O jovem não sabe o que é discar. Porque perdemos um verbo. É verdade. Eu tava lembrando daquele telefone também de discar, né? Que é o redondinho, né? Da rodinha. Eu assim, adorava 5 dias pra você discar. Bota o 9 lá, assim. Virava o 9 aí pro 9 voltar. Gente, imagina. A paciência pra fazer uma ligação hoje em dia. Essas aulas de informática, você falou, né? Eu lembro de pirar no Paintbrush, né? Eu ficava muito... Pra mim, aquilo era informática. E era mágico. Pra mim, servia pra aquilo, assim, um computador, né? Pra ficar desenhando, não sei, ainda não entendia muito as mil infinitas possibilidades, né? Que iam vir depois disso. E o bug do milênio? O bug do milênio, gente. Vivemos isso, assim, o mundo ia acabar. Bom, se bem que, né? Se a gente Acho que parar acabou, pra pensar... né? Acho que acabou. Eu acho que foi assim, tipo, estamos aqui, agora o negócio vai ladeira abaixo, porque desde então... Né, o negócio tá meio... E a moda também agora voltou, gente, assim... É tudo circular, né? Dizem. Tudo circular, a coisa volta. A Cybershot agora está na moda. No começo eu ficava assim, mas gente, a Cybershot, que vocês estão tirando foto com essa câmera Horrorosa, aquele flash. Essa qualidade horrível. Aí depois eu entendi muito. que era só um detox da internet. Será? Ou é pra postar isso na internet também, né? Com uma qualidade... Mas é pra você não ficar no celular, né? Assim, a câmera é o celular, você tira foto com o celular, não. Mas não acha, você acha que é isso? É o que o povo fala? É o que as pessoas falam, é isso? É o que as pessoas falam que é. Tipo assim, pra ficar um pouco fora do celular. Aí você não fica tirando foto com o celular, mas aí já, você já tira foto e posta. Mas aí tira você foto... sai de casa sem o celular e só com a Cybershot? Não, você leva o celular. Só que aí você não tá no rolê, tirou a foto e postou. Entendi. Você vai tirar a foto, você vai ter que baixar essa foto no computador, entendeu? Mas eu Aí acho é que um você outro momento. deve acabar tirando outras fotos e postando e tirando essa no Cybershot, né? Certeza, né? Porque como que vai conseguir ir pro rolê, tirar a foto e não postar na hora? Uma coisa que eu já fiz em viagem que foi legal foi comprar uma maquininha descartável. Porque aí, sei lá, parece que você eterniza alguns momentos de uma forma diferente. Dela é pior ainda, né? Mas fica com, né, uma coisinha vintage. Uma texturinha legal. Eu fiz isso quando eu casei há 1 milhão de anos atrás. A gente deu... Na festa? A gente deu na festa um monte de câmera descartável pros convidados, assim. Mas era à noite? De dia até à noite, assim. A gente viveu a transição do dia pra noite. Mas era um grande... Tem umas fotos que eu falo assim, gente, várias não dá pra saber o que tem lá, imagem, nada. Entendi. Mas é uma qualidade bem ruimzinha. Pelo menos assim, a que a gente usou, né? Nem foi aqui no Brasil e tal, mas ela tem uma...
A gente gosta também da textura, porque aí eu acho também essa nostalgia do tempo, quando era assim, o granulado da imagem. Eu não sei se os jovens descobriram isso agora e aí, tipo, nossa, acharam isso interessante, essa estética também. Pode ser. E tinha uma coisa também legal de você... As fotos, as memórias, elas se tornavam físicas, né? Tipo, você tocava, assim, parece muito boomer falar isso, mas de fato, porque hoje quando eu faço uma viagem, tiro fotos no celular, eu não fico muito indo lá rever as fotos. Você fica? Não sei. A gente tira fotos, zilhões. Você tira milhares de fotos, aí você posta 1 ou 2, 10 no máximo num carrossel, sei lá. E não fica revendo. Agora, quando você tem um álbum ali, você vai lá, dá uma olhada. Porque aí você tinha que revelar o filme da câmera. Então, aí quando você só ia ver essas fotos depois que você revelava essas fotos. Então, era assim, era especial. Uma grata surpresa, né? E assim, a pessoa, putz, fulano saiu com o olho fechado. Nossa, fulano tava saindo da... Porque você não via na hora como que saía a foto. Você não conseguia, nossa, ficou boa, vamos tirar outra. E tirar outra custava caro, porque era o rolo do filme ir pra revelar. É verdade. Então, assim, não era essa abundância de foto. Hoje a gente faz mais fotos e a gente vê menos. Assim, mudou, eu acho, que como a gente lida com essa memória da foto. Tipo, eu fico chocada o show. A pessoa vai no show, fica lá só com o celular, não vê nada. Um vídeo que vai ficar ruim, ninguém... Não cria uma memória, não cria nada. Você não viu o show. Você não viu o show, fica no celular filmando. Você não vai ver também depois. É tipo assim, gastou R$1 milhão, porque os shows são caríssimos hoje em dia, pra nada. Assim, né? Aquela história de que a gente não tá vivendo mais, não. Estamos aqui só gastando tempo, às vezes eu sou acometida por um pensamento, nossa, eu queria muito eu viver num mundo em que não existisse celular. Bom, temos aí o podcast novo do Chico Felice, né? O de saída da vida mas não é... da Jutute fora da internet. Não, mas assim, eu assisti... Eu ouvi nesse sentido que eu tô falando. Eu ouvi o segundo episódio e eu fiquei muito pensando nisso. Eu falei, cara... A vida fora da internet é interessante. Acho que, óbvio, em algum grau, e do que é, né? Eu acho que é uma coisa muito individual e eu acho que ela até fala isso. Mas eu acho que, assim, me fez refletir um pouco a vida mais offline. E eu, depois que eu criei o podcast, que eu crio conteúdo pra internet, assim, fica uma coisa... Eu tô muito mais na internet do que eu tava 2 anos atrás. Eu também. E eu nunca tinha imaginado trabalhar com internet, né? Foi uma coisa que aconteceu. Eu também não. E aí, nossa, quando você vê, você já tá entendendo um monte de coisa que você nem gostaria de entender sobre, né? Tipo, que horas que é bom pra postar, algoritmo, não sei o quê. Se fizer tal coisa, vai engajar mais. Se não fizer, tipo assim, nossa, pelo amor de Deus. Tipo, eu não quero, eu acho isso chato. Essa parte é chata, assim. Eu gosto de fazer o conteúdo, mas é você ter que entender o que tá por trás. E pra fazer dar certo é horrível. Exatamente. Essa parte eu acho bem cruel e pesada. Eu gosto de fazer o vídeo, né, em si, né? Exato. O conteúdo em si é legal. Agora... Tem que ficar preso a essas coisas. E aí uma pessoa fala uma coisa, aí é outra coisa. Tipo, e muda toda hora. E assim, gente... Acho que a gente fica meio refém disso, assim, né? Isso a gente precisa encerrar. Papo longo, papo bom. E assim, esse episódio vai ficando por aqui, né, gente? Mas, pauladas, eu queria aproveitar que vocês não pagam mais provedor de internet por aí. Porque a gente pagava muito. Pedir pra vocês apoiarem o Paulada tanto no Orelo quanto no Apoia-se. O link tá na descrição do episódio, então vão lá. Isa. Muito obrigada. Adorei relembrar toda essa época. Foi muito divertido. Vim pensando sobre isso e vou tirar grandes aprendizados dessa conversa. Muitas memórias, assim, também. Né? Porque a gente trouxe bastante questionamento, assim, que acho que eu também agora vou ficar matando. Assim, nossa, eu devia ter falado isso, agora eu lembrei disso. Inevitável. Sempre, né? Mas dá os seus projetos, as suas redes. O que você quer falar pros palavras? Sigam a Vida de Tina no Instagram. Podem me seguir também, se quiserem, Isabela Mariotto. Queria fazer um chamado, assim, nesse lugar de... Que a gente tá falando agora no final sobre sair um pouco do virtual, assim, para pessoas lotarem os teatros, os cinemas, né? Isso já tá acontecendo até um pouco no cinema, mas... Acho que os teatros estão, assim, mais do que o cinema. Os teatros... Também. Os teatros estão muito lotados. Tanto que, gente, eu tô indo muito mais ao teatro do que eu ia legal, antes da pandemia. Ótimo. Mas às vezes eu falo, cara, eu quero ir nessa peça. Não consigo achar o ingresso da peça. Que ótimo. Acho que tá muito incrível. Eu acho que também tem uma sensação pós-pandemia de todo mundo querer viver experiências que não podia viver, né? Bom, já terminou faz um tempo, mas eu acho que tem esse sentimento, né? Eu acho que o teatro é coisa muito do agora.
da presença. Cinema, eu ainda acho que tem o problema do... Depois eu vejo na No minha casa no streaming. streaming. É. Eu venho... Meu background é do cinema também, assim. Eu acho que ainda tem essa... Tava me referindo só ao filme do Walter Salles agora que tá lotando, né? Mas não é uma... Não é. Não é uma... O dele é uma grande exceção, eu acho. Exato. Infelizmente. Assim, felizmente, obviamente, pelo filme dele, porque é Sim. perfeito, maravilhoso. Mas infelizmente pros outros que ainda não Não é uma regra ainda, né? Não. Mas enfim, fica este convite. Gente, veja, a vida de Tina é tudo. Eu amo. Bom, as minhas redes vocês já sabem. Paula DP Garcia, TikTok, Instagram. YouTube é Vender Paulada. E me sigam, comentam, manda pros amiguinhos. Cadê? Quem não nasceu, não viveu os anos 90, precisa ouvir um pouco sobre, manda lá. É isso. Obrigada. Obrigada. Tem que dar paulada.